Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Queremos agradecer a sua permanência conosco, às terças-feiras, às 19 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Agradecer os likes, agradecer os dislikes, agradecer os comentários. É assim que nós construiremos a cada programa um trabalho cada vez melhor, para que todos nós possamos usufruir e nos aperfeiçoarmos também a partir de cada um deles. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que estão nos assistindo. E repetindo, gostou? Por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Agora, principalmente, se você não gostou, faça a sua crítica, registre a sua discordância, dê o seu dislike. O programa é de vocês e vocês é que dizem para onde ele deve ir. Forte abraço. Ok. Almeida, este é o programa de número 223. Nós continuamos tratando do tema Ocupações e Missões dos Espíritos, que está contido no capítulo 10 do livro 2º, do Livro dos Espíritos. E na questão 561, dando sequência às questões, o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Olha que pergunta interessantíssima, Almeida. Então vamos lá. Funções, vamos começar de cima para baixo, né? De cima para baixo, vamos lá. Então, espíritos crísticos, eles têm uma missão. Espíritos que auxiliam o espírito crístico. Chiquísticos. Pois é, eles têm uma missão até chegar nas ordens mais inferiores dos espíritos mais ignorantes. Tem essa estratigrafia onde cada um cumpre um papel específico nesses estratos? É assim, Almeida? Olha, essa pergunta me fez lembrar da minha saudosa mãe, né? No meio de uma conversa eu com a minha mãe, ela saiu com essa: meu filho, até você entrar nesse negócio aí, eu achava que almirante, general, coronel nascia feito. É sério, porque é aquela coisa, né? 40 e tantos anos atrás eu entrei na preparatória, aí fiquei lá 3 anos, né? Aí depois eu fui para academia, foram mais 4 anos. Eu tenho um primo que uma vez virou e falou assim: rapaz, você nunca vai. Eu pensei que você não ia parar de estudar nunca mais. E eu tive que concordar com ele. Eu falei: não, mas eu nunca vou parar de estudar, graças a Deus. Mas voltando aqui à pergunta, e por que eu estou lembrando da minha mãe? Cada hora tem seu momento. A gente falou semana passada de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo sob o sol. Né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de aperfeiçoar aquilo que foi colhido. Né? Tem tempo de moer, tem tempo de cozer, tem tempo de comer, tem tempo de comer, tem tempo de dormir. Tudo tem seu tempo. Né? E as funções, cada uma tem seu tempo. Né? Você acabou de dizer muito corretamente, tem os espíritos crísticos. Será que eles foram criados como espíritos crísticos? Será que eles nunca tiveram os problemas que nós hoje temos? Eles nunca passaram por essas dores de aprender a plantar e aprender a colher? Né? Aprender a esperar o fruto amadurecer? Eles também passaram por isso. Então, respondendo objetivamente, as funções são permanentes para cada um? Não! Claro que existe uma estrutura extremamente complexa que vai lá do Pai Eterno e chega até nós, até
Os nossos irmãozinhos que ainda dormem no mineral, para voltar a referenciar a semana passada. Mas cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, né? Todos nós ou já percorremos ou iremos percorrer determinados passos do processo evolutivo. Cada um a seu tempo. E é interessante essa pergunta também. Estou lembrando de um comentário que nós fizemos na semana passada sobre a ansiedade. Sim. Né? Parece, eu creio que seja natural do processo da gente querer, principalmente quando a gente vai despertando. Resolve isso logo. A gente quer resolver logo, né? A gente quer que as coisas andem num ritmo mais acelerado, e não. A natureza não dá saltos, as coisas vão de acordo com a necessidade. Já diz, repetindo o Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, lendo a resposta. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem, senão com sacrifício. Então, todas as virtudes que nós vemos, que nós aprendemos no Evangelho, todas aquelas virtudes que Jesus nos orienta que nós desenvolvamos, e talvez alguns de nós pensem que a gente tem que, num passe de mágica, nos tornar pacientes, num passe de mágica, nos tornar benevolentes, caridosos, né? Não, tudo isso são construtos, são construções que nós vamos fazendo dia a dia. Cada prova que nós passamos, cada expiação que nós vivenciamos, devem nos servir de reflexão para identificarmos aquilo que precisa ser melhorado, aperfeiçoado, e irmos aperfeiçoando pouco a pouco. E tem aqui, depois da resposta, um comentário do Kardec, que diz assim: da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das artes mais íntimas dessa mesma arte. Né? Então, como você falou, citando a estrutura militar, por exemplo, o João é um coronel, mas certamente ele não entrou como coronel. Né? Ele pode ter entrado como um aspirante oficial, ele pode ter entrado como soldado, galgado toda a escala hierárquica até que ele tenha chegado a coronel, a general, enfim. Né? Tudo tem uma sequência na vida. Questão 562, Almeida. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Antes de você comentar, uma gargalhada. Quero lembrar que o Kardec já fez uma pergunta desse tipo na semana passada. Na verdade, a primeira pergunta deste capítulo, ele faz a mesma pergunta de outro jeito, e aqui ele é mais específico. Os espíritos elevados, superiores, que não tem mais o que aperfeiçoar, eles ficam lá de boa, assim, não tem mais o que fazer? Essa pergunta tem uma premissa furada, né? Uhum. Tem uma premissa furada, qual seja, não tendo mais nada a adquirir, né? Parte do pressuposto de que existe um estado futuro dos espíritos em que teremos aprendido tudo, né? Primeiro, partindo do pressuposto que fosse isso real, né? O espírito chegou ao nível máximo de perfeição que ele seja capaz. Quer dizer que ele que passou por todas as fases, ele não aprendeu a ter amor pela criação divina e não está se preocupando com os que vêm depois dele. Ele não vai trabalhar na obra divina para ajudar esses que vêm atrás. Já seria uma prova de egoísmo. Deixaria de ser perfeito. Verdade. Né? Começa por aí. Mas a verdade é que sempre a gente pode aprender um pouquinho mais. Se o universo é infinito, né?
nós não conhecemos tudo. E se ele é infinito, nunca conheceremos. Só o fato de querer conhecer o restante que ainda falta já seria uma tarefa infinita, por definição. Se aquilo que se precisa conhecer é infinito, o ato de conhecer também é infinito. E acabou essa premissa de que não há nada a mais a aprender, né? E aí eu me lembro de um terceiro argumento. Uma grande amiga nossa, a dona Ruth, ela vira e fala, olha, se tem uma coisa que eu gosto no Espiritismo e sempre me incomodou quando eu estava em outras versões do cristianismo, é aquela história de um paraíso, de ócio, de não fazer nada, de ficar tocando harpinha, né? Gente, a gente acreditar nisso, e existe uma grande diferença entre o Espiritismo e outras versões de cristianismo, é essa nossa, nós sempre estaremos trabalhando, nós sempre estaremos nos aperfeiçoando, nós estaremos num processo contínuo de crescimento. Lembrando mais uma vez, já é a segunda vez que eu estou citando só nesse programa, Jesus, que ele vira e fala, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Se o Pai trabalha, quem somos nós para ficar ociosos? Pois é. Tá? Então, não, nós temos sempre alguma coisa a mais. E é isso mesmo, Almeida. Que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Então, é como você pegar um estudante, por exemplo, de medicina, cumpre toda lá aquela sequência de anos de estudo, né? 10, 11, 12, 15 anos de estudo, e quando terminar ele diz, não, agora que eu terminei o curso, vou descansar agora. De que serviu todo aquele conhecimento adquirido? Né? E como nós falamos na semana passada, todos nós, enquanto filhos de Deus, nós somos responsáveis pela continuação da sua obra, pela manutenção da sua obra. Então, à medida que nós vamos atingindo patamares superiores de evolução, de aprendizado, certamente nós vamos nos tornando instrumentos mais úteis para a execução da vontade do Pai no universo, onde quer que nós estejamos. E aí o Kardec faz uma subpergunta. Qual a natureza de suas ocupações? Já damos spoiler sobre isso. Já demos spoiler, né? Mas para resumir essa resposta, espíritos extremamente elevados, eles são cada vez mais os auxiliares mais valiosos da divindade. Eles estão cada vez mais preocupados, eu vou usar uma palavra do economês, em aumentar a sua produtividade, em aumentar o seu quinhão, a sua participação. A sua participação em multiplicar os seus talentos na construção da obra divina. Ou seja, em cada vez mais refletir em seus atos a vontade de Deus. E aí citemos mais uma vez o Evangelho. Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Quem vê Jesus, vê a Deus. Por quê? Porque os atos de Jesus refletiam a vontade de Deus. Então a preocupação de um espírito elevadíssimo é essa, cada vez mais refletir nos próprios atos a vontade de Deus. E isso levou a algumas interpretações de que Jesus seria o próprio Deus. E a resposta diz exatamente isso, Almeida, que a ocupação dos espíritos superiores são receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Não só transmitir as ordens, mas acompanhar a execução delas, para que nenhuma delas deixe de ser cumprida. Questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Não para, Almeida? Eles trabalham o tempo todo? Eu sei que você vai mais uma vez citar Jesus, né? Quando disse, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Diz aí.
Se o nosso arquétipo, se o nosso modelo de comportamento já disse isso, não ia ser o Kardec que ia dizer diferente aqui. As ocupações dos espíritos são incessantes? Sim, são. Claro que aqui na Terra a gente está sempre preocupado em trabalhar, conseguir dinheiro, conseguir um conforto, dignidade para a nossa família, de compartilhar, na medida das nossas capacidades, o aperfeiçoamento da sociedade, né? E não é disso que os espíritos elevados vão estar cuidando, mas com certeza eles vão estar cuidando. Olha, um novo sistema solar, um novo sistema de estrela e planetas estará sendo construídos no próximo bilhão de anos na galáxia tal, na localização tal. Nós precisamos de mais tantos engenheiros siderais, de tantos espíritos crísticos para cuidar dos planetas que ali vão se formar. É em outro nível, né? Mas é incessante. Porque até Deus está criando o tempo todo. Desculpa. Não, é isso mesmo. E é isso mesmo. E eu queria só complementar. Você deu um exemplo macro, né, de espíritos extremamente evoluídos, mas se a gente trouxer o seu comentário para a nossa realidade, aqui no nosso planeta, tem espíritos superiores cuidando do processo da transição planetária, por exemplo, né, se preocupando em evitar que nós comprometamos o processo de evolução do próprio planeta, evitando guerras, de repente favorecendo determinados fenômenos que vão nos auxiliar no processo evolutivo e assim sucessivamente. Ok, Almeida. Então vamos lá. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, e se estendem, e se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Interessante, Almeida, e foi bom que ele usou aqui a palavra ocupação e não a palavra trabalho, né? Nós já comentamos anteriormente que a origem da palavra trabalho não é muito favorável, né? Trabalho se origina de tripalium, que significa sofrimento, que significa... Desculpa te interromper. Pois não. Trepalium, né? Tripalium. Tripalium, desculpa. Aquilo que te estripa. É exatamente. É aquilo que te estripa, é aquilo que te rala. Então, para nós, exatamente. Para nós, tem que trabalhar, caramba. Eu pensei que eu ia desencarnar e eu ia descansar, né? Não. Para o espírito esclarecido, a ocupação, veja que eu não usei a palavra trabalho, né? A ocupação é uma forma de descanso. Imagine alguém que tenha uma mente fértil, produtiva, e essa pessoa não consegue dar vazão ao que ela pensa. Tortura. Vai ser uma tortura, né? Ela queria estar produzindo e não, você não vai produzir, você vai ter que descansar. Pegue sua harpinha e fique ali tocando, né? Não, mas eu quero produzir. Não, você vai descansar. Seria um trabalho, né? Etimologicamente, seria uma tortura, né? E ele citou bem, ocupação dos espíritos são incessantes. E o Kardec faz uma subpergunta, Almeida. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores também têm ocupações permanentes? Com certeza. Todos têm seu papel na criação, né? E vamos lá. Algumas perguntas atrás, na resposta, o Espírito da Verdade nos coloca, você vai construir uma catedral, você não precisa de operário? Pois é. Tudo bem, você precisa de um grande arquiteto para construir uma grande catedral. Mas você também precisa do operário, você precisa do aprendiz.
né? Você precisa de quem? Você vai precisar dos calcetas, né? Aquele que vai pegar um malho e um cinzel e vai malhar a pedra para ela ficar quadradinha, para ela ficar cúbica, para ela poder caber junto com as outras, para construir o edifício. Se as pedras forem irregulares, a parede vai desabar, né? Mas você precisa de quem? Você vai colocar um doutor em medicina, você acabou de fazer a citação de um médico. Você vai botar um médico para fazer aquilo ali? Você vai diminuir a produtividade do médico, ele poderia estar fazendo uma coisa melhor, né? Você precisa ter um engenheiro que é capaz de calcular o plano de carga para saber quantas pedras podem ser empilhadas sem que aquilo derribe, né? Sem que aquilo venha a demolir. Você precisa de todos. Entre as perfeições do plano divino, uma é essa. Em qualquer obra, são necessários todos os espíritos, inclusive os mais simples. E é exatamente isso, Almeida. Ele diz aqui, olha, os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência, né? E o contrário também. No caso da pedra, que tem que quebrar a pedra, você não vai colocar o engenheiro, você vai colocar alguém apropriado para aquilo. Se você me permite, até para quebrar a pedra lá na pedreira, você não bota uma menina suave, gentil. Você precisa de um brutamontes, você precisa de alguém que tenha força física para pegar aquela marreta e dar-lhe pancada. Não vamos usar dinamite não, tá, gente? Ou seja, todos temos nossas ocupações apropriadas às nossas capacidades e à necessidade da obra ser feita. Questão 564, Almeida. Entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Livre-arbítrio. Né? Eu vou resumir a resposta, mesmo porque o nosso tempo está começando a assistir. Entre os espíritos, há os que são ociosos? Há. Há os que não se ocupam com alguma coisa útil? Há. Livre-arbítrio. Isso não é bom, não faz bem a eles e acabará por prejudicá-los. Logo, isso mais cedo ou mais tarde eles receberão um chamado a se ocuparem de algo útil, né? Seja um chamado de amor, meu filho, aprenda que todos temos que ter a nossa ocupação. Seja o chamado da dor, quando aquela ociosidade começa a prejudicar até a sua integridade espiritual. É isso mesmo, Almeida. Nós aprendemos nas obras do André Luiz, por exemplo, que há espíritos que reencarnam voluntariamente, que participam do seu planejamento reencarnatório, planejam seus trabalhos a serem realizados, e tem aqueles outros mais endurecidos, não, que são arrebatados, né? Que são as chamadas reencarnações compulsórias. Ele nem sabe o que é que vem fazer aqui. Alguém planeja, esse menino precisa reencarnar, ele precisa cumprir esse pacote aqui. E ele vai, e ele é submetido a determinadas... Lembrando agora o capítulo 9 do Evangelho, quando Lázaro diz que todos nós seguiremos no duplo esforço do freio e da espora, né? Então alguns vêm aqui para receber um pouco de espora para andar. E uma das esporas é o aguilhão da dor. Uma dessas esporas é o aguilhão da dor, exatamente. Respondendo à pergunta, sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade e eles são felizes em poder se tornarem úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois, em sua origem, são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Né? Essa resposta aqui eu acho que ela é completa porque nós podemos identificar no nosso meio, aqui e acolá,
espíritos, irmãos nossos, mais reticentes, aqueles que, como se diz no Nordeste, né, quer sombra e água fresca, né? Quer ficar por ali, não mexe comigo. Quer que o mundo acabe em barranco. Para ele morrer encostado, né? E a gente oferece um trabalho, e está aí uma característica das casas espíritas, né? Alguém vai à casa espírita para fazer um tratamento e alguém lhe oferece um trabalho. A pessoa sai correndo. Caramba, eu vim aqui buscar um tratamento e me oferecer o trabalho. O trabalho é útil, o trabalho também é remédio. Né? A ocupação também é medicamentosa, pode ser útil. Então, muitas vezes, o seu problema está na sua ociosidade. Interessante que isso que você falou aí, né? Até a ciência humana já criou a terapia ocupacional. Pois é, gente. É exatamente isso. E muitas vezes a gente está em casa, não, porque eu estou com esse problema, aquele outro, né? Talvez uma ocupação seria salutar para o seu restabelecimento. Almeida, nosso tempo está acabando, vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua ainda falando das ocupações e missões dos espíritos. Muito obrigado, Almeida, mais uma vez. Eu que agradeço, Ricardo, e agradeço a cada um de vocês que conosco compartilham essas reflexões, que conosco compartilham esse momento de estudo. Abraço. Grande abraço a todos, nos veremos na próxima semana. Fiquem com Deus.